but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. We call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Boa noite, igreja. Graça e paz. Deus abençoe vocês. E vamos sempre lembrar da frase do Léo que chocou. Vamos ficar atentos. Atentos ao ar, atento às movimentações de Deus, atento às palavras. O Senhor tem falado tão grandemente, tão profundamente aos nossos corações nessa estação, que, uau! Começou na passagem do ano, quando Deus falou que haveria aceleração e alinhamento. Uau! Para alinhar, dói, hein? Concordam? Aceleração e alinhamento. Deus está nesta estação nos alinhando, nos colocando nos eixos. Eu estava ouvindo a palavra que foi ministrada domingo passado pelo Fábio. Nossa, está uma palavra completando a outra, formando exatamente a transformação do nosso caráter. Deus não está poupando, não. Deus está alinhando. E alinhar dói. E assim tem sido domingo após domingo, após domingo, após semana, após semana, após semana. Um dia após o outro, Deus confrontando a nossa alma. Deus confrontando a nossa carne. Deus batendo de frente com aquilo que nós somos. Alguém concorda comigo? Não está fácil. Mas o Senhor me moeu. Faz 15 dias que eu estou sendo moída por Deus para essa palavra que nós vamos ouvir dele agora. E nessa estação, eu tenho estudado muito as cartas às igrejas. Estudei as cartas de Paulo, fui confrontada pelo Espírito Santo através da vida do apóstolo Paulo. Misericórdia, quanta coisa para mudar, quanta coisa para alinhar, quanta coisa para colocar no lugar. Porque a palavra diz, e lá em Gálatas, que o Espírito deseja uma coisa, mas a carne deseja outra. Por que será? É só comigo? Nossa, é todo dia a minha carne querendo falar mais alta, a minha carne querendo se posicionar na frente do Espírito. E é o Espírito Santo que devia dominar. Porque ele já habita em nós. Não é verdade? O Espírito Santo já mora em nós. Por que será que é tão difícil para nós nos alinharmos e nos posicionarmos? E eu estou falando para mim. Amém? A luta é diária, meus irmãos. E aquele que acha que não luta, fique atento. Porque aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Só pensa.
Não é aquele que se encontra de pé, o apóstolo dos apóstolos, aquele que é o maior pregador do século. Não, o rei superpoderoso, né, da China. Ou quem acha que pensa que pode estar de pé. Cuidado. Todos nós estamos sujeitos. Porque o Senhor tem colocado na linha. E como cantou a última frase do Djalma aqui, ele falou: Senhor, vem com o peso, mostra o peso da sua glória. E aí o Espírito Santo falou: opa, é verdade, né? Onde há o peso da glória de Deus, a santidade. Se o Senhor vem com o peso da glória dele aqui nesse local, não vai ficar uma pessoa de pé. Não vai. Sinto dizer para vocês, mas não vamos. Porque o Espírito Santo está confrontando a nossa carne. E a nossa alma, a nossa carne, elas têm que gerar frutos. Os frutos que vêm diretamente do Espírito. Porque para pensar, a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, se eu estiver sendo colocada por Deus em um lugar, e aquele lugar não for transformado pelas minhas atitudes e pela minha vida, alguma coisa está errada comigo, não com o ambiente. Porque se eu não transformar o meio em que eu vivo, alguma coisa está errada. E é nessa estação que o Senhor está falando conosco a respeito disso. Ele quer que nós geremos frutos. Porque como o próprio Léo falou, atenção, olha os sinais. O Espírito Santo está nos mostrando que o tempo é curto. E se nós estivéssemos mais atentos à palavra, mais atentos à voz de Deus, certamente estaríamos mais atentos à realidade da história, à realidade do mundo. Porque a Bíblia fala que o Senhor virá como um ladrão na noite. A Bíblia também fala que estará acontecendo as coisas que aconteciam nos tempos de Noé. Muitos estariam se dando em casamento, muitas crianças nascendo, a vida estaria contínua, estaria normal. Mas de repente, não mais que de repente, o Espírito Santo vai trazer Jesus no fogo e tudo muda. Tudo muda. É o último grande, terrível dia do Senhor. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Atenção. Atenção aos ares, aos climas, às estações, ao movimento da terra. Porque Jesus está voltando. Alguém mais aqui percebe? E dessa vez o Senhor me mostrou a carta de Tiago. A carta de Tiago, ela foi escrita aos primeiros cristãos. E a preocupação dele era a postura dos judeus diante dos cristãos. E a postura dos cristãos diante dos judeus. E aí eu vou pedir para que vocês prestem muita atenção, porque diz a palavra e os estudos mostram que o Sermão do Monte e o livro de Tiago são muito parecidos. Ou seja, bem-aventurados vocês, puros de coração, que estão aqui para ouvir a voz de Deus, independente de quem está aqui na frente. E não é sobre estar na igreja, é sobre ouvir a voz e permitir que ela te mude e ela te transforme. É sobre, pelos frutos os conhecereis. É sobre olhar para vocês e ver a glória do Pai. É para olhar para mim e ver que eu não sou uma pessoa normal e comum do dia a dia.
É para olhar para cada um de nós, é para você olhar para o lado e ver no irmão que está do seu lado o Espírito Santo e não ele. É sobre manifestar a presença do Senhor. Porque muitas pessoas esperam reis com coroas, cheio de pompas, apóstolos dos apóstolos, cheio de postura, de autoridade, mas sem o fluir do Espírito. Um oba-oba, um vento, como as canas balançadas ao vento. E o que mais tem são reis, reizinhos. Porém, se nós avaliarmos o centro da vontade de Deus, não é um lugar comum e normal. Amém? O centro da vontade de Deus, para muitos de nós, não é um lugar confortável. Mas todos nós falamos: Senhor, em nome de Jesus, nos mostre o centro da tua vontade. Faça comigo conforme o Senhor deseja. Me mostra qual é a tua vontade para que eu seja colocada certinho naquilo que eu devo fazer. Amém? Vocês oram assim? Quem aqui quer estar no centro da vontade de Deus? Amém. Então vamos lá. Citando o rei Davi, o nosso famoso e querido rei Davi. Amamos falar das suas vitórias. Que ele derrotou Golias, gigante. Amamos falar que o rei Saul matava 1000 e ele matava 10.000. Amamos falar. Mas nós não citamos que ao ser ungido pelo profeta Samuel para ser rei de Israel, ele começou a ter muitos problemas. Concordam? O grande rei Davi foi chamado e ungido, mas a unção não levou ele para o trono, levou para o deserto, levou para a areia escaldante do deserto, levou ele, ao invés de ele pisar em belos tapetes fofinhos dos palácios, ele foi para as areias. Na verdade, ele começou uma escola, a escola da dor. Porque além de tudo, ele ainda teve que fugir para a caverna. Ao invés dele morar no palácio, ele foi para a caverna. Morar com quem? Com os desprezados. Com os endividados, os amargurados. Mas ele não tinha sido ungido rei. Mas ele estava no centro da vontade de Deus. E José? José teve um sonho. O sonho dele levou ele para o buraco. Concorda? Só que aí ele foi vendido como escravo e preso. Ele estava no centro da vontade de Deus. Eu e você queremos estar no centro da vontade de Deus? Independente da escola da dor, da escola do sofrimento, da escola e da caminhada da tristeza, muitas vezes, perseguição, calúnia, difamação e dores. Bom, vamos lá. Abre comigo Tiago 3, de 2 a 12, eu vou usar a NVT. Gu. É o Gustavo que está lá em cima? É. Tiago 3, 2 a 12. NVT, eu vou começar a ler. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos apenas controlar a nossa língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os sentidos. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quiser. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é um pequeno membro que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo,
e um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da sua boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Tiago 3,13. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honestamente, realizando boas obras, com a humildade que vem da sabedoria. O título da mensagem de hoje é O Homem do Leme. Quem aqui já viu um grande navio? Quem já viajou de navio? Pessoal, é muito legal. O navio é gigantesco, o mar balança e a gente consegue andar lá dentro sem balançar. Agora, quem é o homem do leme? É o responsável por manobrar aquela nau gigantesca, aquele navio gigantesco, muitas vezes em pequenos corredores de água, para sair da onde ele está, do porto que ele está. Existem portos que são colocados em golfos. Golfos são pequenos estreitos de mar. E o navio precisa passar por aquele lugar. E aí ele precisa do homem do leme. Famoso timoreiro. Quem conhece? O famoso homem do leme. E eu queria que você olhasse para o lado e eu estou te apresentando nesta noite o homem ou a mulher do leme. Olha para o lado e fala, você é o homem do leme. Você é a mulher do leme. A responsabilidade de manobrar essa grande nau está nas suas mãos. Se nós soubéssemos o poder que está na nossa língua, nós teríamos mais controle sobre ela. Porque a Bíblia nos mostra aqui em Tiago que nós seríamos muito bem-sucedidos, nós seríamos pessoas do bem e evitaríamos muitos erros se nós apenas controlássemos esse pequeno leme. Olha de novo para o irmão do lado e fala, e aí, homem do leme, mulher do leme? O leme é bem pequenininho, mas ele controla todo esse navio. Uma pequena faísca pode queimar uma floresta inteira. A gente tem visto aí nas notícias, né? Há pouco tempo atrás, estava um incêndio atrás do outro, destruindo todo o país, todas as florestas, a maioria delas, por conta de uma pequena bituca de cigarro, por conta de um fósforo. Então você imagina o poder que há nas suas mãos. Aliás, na sua boca. Você pode, com a sua boca, abençoar as pessoas ao seu redor, mas também amaldiçoar. Você pode encorajar, mas você também pode desanimar. Você pode salvar, mas também pode matar. A responsabilidade é muito grande. Porque nós, como homens do leme, estamos com esta responsabilidade. E é imprescindível conhecer a palavra de Deus e viver a verdade de Cristo. E permitir que Ele seja manifesto na nossa vida e através de nós. Porque a gente pode viver a vida de uma maneira, mas a gente pode ser santo e abençoar todos ao nosso redor. Nós podemos usar a nossa boca para edificar
e construir. Mateus 12, verso 36, 37 fala assim: eu lhes digo, no dia do juízo, ou seja, no grande e terrível último dia, vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Olha a responsabilidade que nós temos. No último dia a gente pode ser condenado. Sabe aquele, quando a gente vê o filme, a gente acha engraçado, acha legal, assiste. Nossa, suas palavras serão usadas contra você no tribunal. É verdade. As suas palavras serão usadas contra você no último e terrível grande dia do Senhor. O que é uma palavra inútil? É uma palavra que não tem utilidade. É uma palavra que não apresenta bons resultados. É uma palavra que não faz nada de diferente na nossa vida. É uma palavra que não vale o esforço. Não vale a pena. É uma palavra que mostra capacidade para nada. Ou seja, a palavra inútil é desnecessária. Quantas vezes por dia nós falamos palavras desnecessárias? Palavras que não vão gerar frutos, palavras que vão ser nulas, palavras que vão ser muitas vezes palavras más, ruins ou ineficazes. Até para nós mesmos. Sabe aquele dia que você está cansado e fala: ai, nossa, ai que dia. Você já falou, você já usou tua língua para nada. Nós precisamos ser responsáveis pela utilidade da nossa boca. Torná-la útil. Útil para abençoar um ao outro. Útil para amar um ao outro. Útil para profetizar um pelo outro. Levar essa pessoa ao ânimo e não ao desânimo. Levar a pessoa que está do seu lado, dentro de uma casa, nossa família, nossos filhos, nossos cônjuges, a se sentir bem, a se sentir forte no espírito, a se sentir renovado, restaurado. Cuidado com o que sai da sua boca. Todos devemos ter controle sobre as nossas palavras. E vamos lá. No capítulo 3, verso 2, fala assim: é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a nossa língua, seríamos perfeitos, capazes de controlar os outros sentidos. Infelizmente, no nosso dia a dia, o que mais fazemos é cometer erros com a nossa língua. Todo dia. Ou só lá na minha casa. Só eu? Não. Nós, infelizmente, jogamos palavras para o ar toda hora. Palavras bobas, palavras tolas que não vão edificar nada. Aí outro dia estava com o Adriano no carro, a gente estava saindo do condomínio, desceu, daqui a pouco ele olhou para mim e falou assim: amor, você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Que pergunta mais estranha, né? Mas e aí? A pergunta é a mesma, eu passo para vocês. E aí, vocês se arrependem de alguma coisa que vocês fizeram na vida de vocês? De alguma palavra que você falou hoje? Você se arrepende? Hoje? Ou ontem? Quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes nós falhamos? O Espírito está nos alinhando. Ele está nos alinhando. É muito amor dele por nós, não é? Porque qual é o pai que amando o filho não o corrige? Não o ensina, não o abraça, com uma palavra que vai de confronto conosco e fala: vamos mudar? Vamos, filha, vamos mudar isso? Vamos deixar eu transformar essa área na sua vida? Vamos deixar o Senhor falar? E vamos deixar Ele fazer? E entrar no centro da vontade dEle? Amém? Quantas vezes nós murmuramos no caminho? Quantas vezes nós reclamamos no caminho? Quantas vezes a gente desanima na estrada do Senhor?
Quantas vezes a gente tem vergonha do que a gente falou, mas não tem coragem de voltar atrás? Quantas vezes a gente fala uma coisa errada e não tem como corrigir, porque uma palavra lançada é como uma seta. Vai, mas não tem volta. Quantas vezes a gente fala o que não tem que falar? E assim, estudando o poder da língua, nós vemos que a língua tem o poder de dirigir algo. Porque se não, o homem da leme, o homem que conduz o leme, ele tem que saber o lado de virar na hora certa para poder se encaixar na estrada, no caminho, na onda. Se nós soubermos manobrar esse pequeno leme chamado língua, certamente muita coisa vai ser diferente na nossa vida. E eu vou já avisar vocês que essa semana vocês vão ser testados. Vocês vão ser provados. O Espírito Santo vai permitir que você passe pela história, pela prova, porque Ele quer mudança de atitude. É a atitude. Nós podemos conduzir uma multidão quando falamos. E aí nós temos exemplos de pessoas do bem e pessoas do mal, certo? Martin Luther King, quem conhece? Quem foi ele? Quem foi ele? Um homem, ele era um pastor da Igreja Batista e ele conduziu a liberdade antirracial dos Estados Unidos. Ele conseguiu transformar os Estados Unidos. Morreu assassinado, mas ele conseguiu. Eu tenho um sonho de ver todos os nossos filhos convivendo juntos, em unidade. Este é Martin Luther King. Agora é Hitler. Uma voz, uma pessoa, 4 milhões de judeus mortos, fora os outros. Uma voz, uma língua, uma palavra, uma pessoa. Olha o poder que há da nossa condução, do nosso leme. Olha o poder que há na condução do leme que Deus colocou nas nossas mãos. A responsabilidade é tua. A responsabilidade é de cada um deles que será julgado no último grande dia do Senhor. Porque por suas palavras será absolvido ou condenado. Infelizmente, a igreja é o lugar que mais acontece a utilização errada da língua. Ou estou iludida? É gente falando mal do outro, é gente culpando, acusando pastores ou não, falando mal de membros que saíram, ou que estão, ou que ficaram. Pessoas que saíram falam mal de quem ficou fala mal de quem saiu. Fala mal de pastor, de preletor, fala mal da palavra, fala mal do louvor, fala mal do irmão. Pessoal, é irmão, independente de placa. É a igreja do Senhor. Eu lembro que há alguns anos atrás, toda vez que alguém falava mal da Igreja Universal, a gente ficava ouvindo. Não, porque aquele pastor, Edir Macedo, é ladrão, ele rouba, e ele isso, ele aquilo. Pessoal, chega. Para de falar mal. Nós devemos abençoar as pessoas. E se ele está tendo atitudes erradas lá dentro, e se nós estamos tendo atitudes erradas aqui dentro, e se nós erramos, a responsabilidade é de quem? De Deus. E nós? Nós é que erramos. Ou a responsabilidade é dos outros? A responsabilidade é dele. Se roubou, não roubou, se fez, se não fez, é dele. Assim como minha, como nossa.
Porque nós somos o homem do leme. Nós é que somos responsáveis por aquilo que a gente faz e fala. Amém? Então, a língua tem poder de dirigir pessoas. Como eu falei, para o bem ou para o mal. Nós podemos fazer todo mundo se voltar contra uma pessoa se nós começarmos a falar mal dessa pessoa. Falou, induziu. A pessoa vai, todo mundo acredita, é a multidão. A multidão acredita na mentira. Nós somos responsáveis pelo leme. Porque no último dia nós seremos condenados ou absolvidos. A língua tem poder de mudar os planos. Quem nunca teve planos ou projetos frustrados por palavras ditas da forma errada e da hora errada? Quem nunca? Vamos lá. A língua tem poder de destruição. Como Tiago nos mostra, ele usou duas figuras: o fogo e o veneno. O fogo, uma bituca de cigarro, queima toda uma floresta. E o veneno? Quem já ouviu que nos pequenos frascos tem os piores venenos? Veneno. Um comprimido matou Hitler. Pequenininho, minúsculo, de cianeto. Pior veneno. Então, nós podemos usar nossa língua para destruir. E isso, infelizmente, existe em todos os lugares. Nós precisamos estar atentos à nossa casa, à nossa família, à nossa igreja, aos nossos irmãos. Cuide do seu irmão, não permita que ele fale, não permita que faça comentários que depois você não tem como comprovar que aquilo é real. Converse com a pessoa, ajude a pessoa a abrir seus olhos, ajude a pessoa a discernir o que ela está falando. Nós temos poder sobre as nossas palavras. E infelizmente a língua tem um poder tremendo de contaminação. Ela contamina. Ela faz com que as pessoas achem que aquilo é verdade. E muitas vezes não é. Precisamos estar atentos, porque ele vai contaminar todo o nosso corpo. Por exemplo, quem murmura demais? Quem conhece gente que murmura demais aí? Nossa! Murmura o dia inteiro, murmura, reclama. A vida dessa pessoa vai sair do lugar? Não vai. Porque está murmurando demais, está reclamando demais, e às vezes a pessoa nem está percebendo. Acorda, chacoalha teu irmão, chacoalha teu cônjuge, chacoalha teu filho, chacoalha as pessoas que estão ao seu redor. Ame essa pessoa, falando a verdade para ela. Ame a pessoa, olha para o lado e fala: você é o homem do leme. Você é a mulher do leme. A responsabilidade das palavras são suas. Suas. A língua, ela é perigosa. Ela é fogo e coloca pessoas em risco. Ela é indomável se você não permitir que o Espírito Santo te ajude a dominá-la. Ela é incontrolável. Não diga palavras que falem mal dos outros. Não fale palavras que não falem, que não edifiquem. A Bíblia fala que se você pode fazer o bem, faça. Se você pode fazer o bem, faça. Se você pode abençoar o seu irmão, abençoe. Se você pode ensiná-lo aquilo que é verdade, ensine. Se você pode ajudá-lo a abrir seus olhos, ajude. Mas não fala para os outros. Não fala para os outros. Cuida um do outro. Vamos cuidar um do outro. Porque a língua, ela pode ser incoerente. A Bíblia diz em Provérbios 18 que nossa boca tem poder de vida e morte. Aliás, as palavras de vida e morte estão na nossa boca. O que você quer para você? Vida ou morte? O que você quer para você? Vida ou morte? Então, abençoa o irmão que está do lado.
A mesma língua pode ser ácida. A mesma língua pode queimar. A mesma língua pode trazer resistência. Você já percebeu que quando você ouve muito uma história, você acredita nela? Quantos fake news a gente tem ouvido nesses últimos tempos? Sobre muitas coisas. Porque a língua tem poder de resistência. Tem poder de envenenamento. Tem poder de trazer amargura e tristeza. Tem poder de trazer frustrações e decepções. Mas em contrapartida ela tem poder de abençoar. Ela tem poder de declarar a vida. Ela tem poder de edificar, de construir, de consolidar, de fortalecer, de firmar, de amar. Porque qual é o pai que ama o filho? Não o ensina. Nós somos irmãos, devemos cuidar um dos outros. Nós devemos ligar para essas pessoas que não vieram hoje. E aí, meu irmão, por que você não veio? Você perdeu uma palavra de Deus para você. Eu estou aqui para abençoar a sua vida. E eu vou declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, a sua semana. Não é porque você não estava que você não vai receber a bênção do Senhor. Eu estou aqui para profetizar. Amém? Nós estamos aqui para edificar e profetizar. E a língua tem poder de deleitar. Aí nós vamos lá no verso 9. Às vezes, louva nosso Senhor e Pai. Às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de fonte salgada. Então, a nossa boca, ela tem poder para declarar coisas, para edificar a vida dos irmãos. As suas palavras têm sido assim? As suas palavras têm sido edificação na vida dos irmãos? Você tem ajudado os irmãos a se firmar, a se fortalecer no Senhor? Ou você tem enfraquecido eles? Que bênção seria usar a nossa língua simplesmente como um refrigério. Como seria bom poder usar a nossa boca para refrigerar o coração, para acalentar um coração ansioso, para acalmar o coração triste, para amar a pessoa que está do nosso lado. E às vezes dentro de uma mesma casa, nós precisamos estar atentos, porque o poder há poder nas nossas palavras, há poder em tudo que fazemos. E o Senhor tem nos confrontado, tem querido mudar a nossa maneira de fazer. Igreja, porque se as pessoas que estiverem ao nosso redor, no nosso trabalho, os nossos vizinhos, os nossos amigos, não forem tocados por Deus pela nossa vida, alguma coisa está errada em nós. Nós somos o homem do leme nessa noite. Nós somos as pessoas responsáveis por conduzir esse grande navio chamado Evangelho de Cristo, por onde nós estivermos. Esse pequeno leme pode destruir, mas pode construir. E a responsabilidade é nossa. Quem está disposto? Eu queria que vocês ficassem de pé, porque hoje nós vamos usar a nossa boca para profetizar e declarar vida nas pessoas que estão ao nosso redor. Sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, sobre a nossa igreja, sobre as pessoas que já passaram ao nosso redor, sobre aqueles que não gostam da gente. Quem já pensou em abençoar aquele que não gosta de você? Não é fácil não, né? Mas hoje é noite para fazer isso. Eu queria que nós orássemos. Feche seus olhos. Pense nessas pessoas. Pense nas pessoas que você precisa abençoar nessa noite. Pense nas pessoas que passaram pela sua história, que te deixaram feridas, que te deixaram marcas,
que deixaram angústia, que te roubaram, que te lesaram, que molestaram, que conduziram seu coração ao pecado muitas vezes, porque você foi e falou mal dessa pessoa. Sabe, muitas vezes a gente passa a nossa vida e nem olha para trás, mas deixa aquelas marcas no nosso coração, e vai carregando uma marca atrás da outra, e nós feridos, com as costas machucadas, com as setas que foram lançadas. Mas nós estamos aqui para permitir que o Senhor faça uma grande mudança, e que nessa semana, na hora em que Deus nos provar, nós seremos capazes de honrá-lo, de agradá-lo, de honrar as palavras, de declarar a vida em morte, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, nesta noite, para entregar as nossas palavras a Ti, para entregar a nossa boca, a nossa voz, e dizer, meu Pai, que nós somos responsáveis pela bênção do Senhor na terra. Pai, nós queremos honrar o Teu nome, meu Pai, declarando paz, declarando vida, declarando alegria, declarando vitórias, virtudes, Senhor, sobre aquilo que está morto, sobre aquilo que não tem vida, sobre aquilo que está errado. Pai, em nome de Jesus, que a Sua verdade seja manifesta na terra, e que as nossas vozes, que nós, como homem e mulher do leme, que carregamos uma arma tão poderosa chamada língua, que nós possamos, meu Pai, mudar a história através da nossa bênção. Senhor, a bênção e maldição, que nós só carreguemos a bênção, que nós carreguemos a palavra de vida, a palavra eterna, a palavra que transforme, palavra que mude as situações, meu Pai, palavra que transforme nossa família. Nós declaramos a salvação, a cura e a libertação sobre cada um que ainda não Te conhece, da nossa casa, da nossa família, dos nossos parentes. Pai, em nome de Jesus, que a nossa vida fale, que as nossas atitudes falem, que as nossas palavras falem, que o Espírito Santo seja mostrado através da nossa vida, através de tudo aquilo que nós fizermos e falarmos, em nome de Jesus, Pai. Que a Tua presença, Senhor, se faça real, seja manifesta nas nossas vidas, e que em nome de Jesus nós possamos salvar situações, Pai. Nós possamos declarar situações, Pai. Nós possamos ajudar, Senhor, as pessoas a construir um mundo, meu Pai, em que a Tua voz fale alto. Pai, no nosso pequeno mundo, nossa família, Senhor, nós possamos mostrar Cristo, Senhor, através de palavras, através de comportamento, através de simplesmente abençoar um ao outro, Senhor, em amor. Pai, em nome de Jesus, faz nova todas as coisas. Nós declaramos novidade de vida, nós declaramos a Tua vida, nós declaramos a Sua verdade, nós declaramos a unicidade, Senhor. Nós declaramos uma igreja equilibrada, Senhor, que louva o Seu nome, que manifesta Cristo na terra, Senhor, que manifeste a verdade de Cristo na terra, Senhor, de dentro para fora. Que sejamos igreja aqui, mas sejamos igrejas lá. Sejamos igreja lá na nossa casa, sejamos igreja no nosso trabalho, sejamos igreja na nossa família, sejamos igreja na rua, no trânsito, Senhor, na Dutra, seja onde for, que nós sejamos uma igreja que é limpa de mão, Senhor, e perfeita de coração. Nós Te pedimos em nome de Jesus, para sermos perfeitos de coração, precisamos falar as palavras certas, Senhor. Usa-nos, meu Pai, para abençoar. Usa-nos, meu Pai, para declarar vida, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor coloque um selo na nossa boca, meu Pai, se nós formos agir de maneira errada. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Isaías, Pai, que tocou os seus lábios, meu Pai, com uma brasa, e ele falava que era um homem de palavras erradas. Pai, em nome de Jesus, toca os nossos lábios com a Sua brasa, Pai, brasa de fogo, e que nós sejamos profetas na terra, Senhor, declarando vida,
declarando vida, declarando vida, declarando vida, declarando vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu queria que vocês escolhessem uma pessoa que vocês não conhecem e que vocês possam orar por ela. Não quero noivos juntos, não quero irmãos juntos, eu quero pessoas diferentes. E eu quero que você use esse pequeno leme para abençoar a vida do seu irmão. Antes de vocês orarem, eu queria só fazer aqui uma explanação rápida. Eu não sabia exatamente o que a pastora Ariane iria pregar hoje, eu só sabia o tema. Eu só sabia que ela iria falar sobre a língua. E eu não sei quais foram as metáforas ou analogias, eu estou vendo aqui o versículo que ela usou, mas eu gostaria só de colocar um ingrediente a mais dentro dessa mensagem, que eu também não ouvi. Mas enquanto ela falava, ela ministrava, e eu fui recebendo aquilo que Deus tinha para mim, para hoje, como porção. E eu, na hora, fui levado, certamente pelo Espírito Santo, a um filme, na verdade, a um documentário que eu assisti no sábado. E as minhas duas princesas estavam comigo nesse momento. Sábado à noite agora, a Ariane estava estudando, e a Marina estava do meu lado. E eu vi um documentário de uma jovem de 27 anos. Essa jovem nasceu nos Estados Unidos e veio morar no Brasil aos 4 anos de idade. O pai era espanhol, casado com a mãe brasileira, e foi criado no Brasil e gostaria que a filha fosse criada no Brasil, com a cultura do Brasil. E assim foi. Ela veio para o Brasil, ficou até os 16 anos e voltou para a América, para estudar. E dos 16 aos 20, ela fez de tudo que você pode imaginar. E ela percebeu que ela não queria aquilo. Bom, eu vou chegar aonde eu quero. Aos 20 anos de idade, ela tinha um sonho, ela tinha um propósito. Assim como você tem um sonho, nós temos um propósito. Aos 20 anos, ela falou assim: eu vou comprar um barco e vou dar a volta ao mundo. 20 anos de idade, uma menina, uma moça. E aí ela começou a lutar. E ela encontrou um catamarã. Eu não sei se vocês sabem o que é um catamarã, mas é um barco diferente e tal. Caindo aos pedaços. Ela mesmo botou a mão na massa, botou o barco no mar e saiu. 20 anos de idade. E aí eu estava vendo lá 2 documentários de 30 minutos, ela falando sobre a vida dela. Inspirador. Inspirador. 27 anos, cheio de maturidade, falando com uma sabedoria que eu fiquei envergonhado. Eu fiquei com vontade de chorar ouvindo aquela jovem de 27 anos falando. E qual é a analogia com o homem do leme ou a mulher do leme? Porque em algum momento ela disse assim: ninguém acreditou que eu pudesse levar esse barco para qualquer lugar, mas eu atravessei o Atlântico 2 vezes. 2 vezes. E aí, a pessoa que estava entrevistando ela, um brasileiro, começou a olhar as coisas e os badulaques dela ali, e chegou no leme. E ela falou assim: olha, esse aqui é o leme. Eu fiz esse leme. Mas se der algum problema aqui, eu tenho um plano B. Ou seja, ela estava no absoluto e total controle daquela nau, aquele barco. Fazendo uma analogia com a nossa vida, talvez você olhe para a sua vida hoje e você veja um barco talvez fragilizado, um barco que talvez não te dê tanta segurança para chegar a um destino. O que eu quero dizer, enquanto a Ariane ministrava, é que Deus estava falando ao meu coração. Quando você tem um propósito, um sonho, e ele é honesto em Deus, e você se mantém íntegro, meu irmão, não há mar, não há situação que te segure, você vai chegar ao destino. Você precisa estar no controle deste barco, através da sua integridade. Guarda a tua língua, guarda a tua palavra, guarda o teu coração, conserva a sua integridade,
conserva o seu coração tenro e aquecido. Eu ouvi a mensagem do Fábio semana passada, apesar de não estar aqui, e uma das coisas que ele falava no final era para que nós nos ajudássemos mutuamente, porque nós precisamos manter o nosso coração tenro, o nosso coração aquecido. Sabe, mantenha-se íntegro, guarde a sua boca, e se não for para abençoar, não fale. Mas a sua boca, a sua palavra tem poder de vida e de morte. Use-a para ministrar, use-a para liberar bênçãos, use-a para corrigir quem tem que corrigir. Mas eu quero dizer para você, você está no controle do seu destino. Quando você se mantém íntegro, quando você se coloca como senhor do leme. Quem está entendendo isso? 27 anos aquela moça tinha. Eu vou trazer o nome dela aqui, eu forcei a cabeça para pensar e não consegui lembrar o nome dela. E ela me deu uma aula de integridade, uma aula de maturidade. Sabe, eu creio em nome de Jesus, eu creio que Deus está construindo aqui em Arujá, em outubro, novembro de 2024, uma igreja íntegra, honesta. Porque nós temos vindo mês após mês, após mês, após mês, numa lavagem pela água da palavra, temos sido purificados, temos sido desafiados, temos sido confrontados, tem sido um techuvá semanal, um retorno semanal, tem sido um trabalhar de Deus semanal. E eu espero, em nome de Jesus, que cada um de nós, a sua medida, esteja dando respostas ao Senhor, amém? Você está no controle do seu barco. Você está no controle do seu barco. Mantenha-se íntegro. Põe a mão no leme. Mantenha-se íntegro. Mantenha-se honesto. Se os seus sonhos estão e são honestos em Deus, eles vão acontecer. Se os seus sonhos, vou repetir, são honestos em Deus, eles vão acontecer. Eles vão acontecer. Mas mantenha-se íntegro, profetize, proclame a palavra, decrete vida, declare vida, porque você, em Cristo, é imparável. Não tem Atlântico, não tem mar, não tem rio, não tem circunstância, não tem intempérie que possa te parar para você chegar ao teu destino. Você crê nisso? Você crê nisso? Vamos orar, então procure alguém, junte-se a Ele, vamos orar. O nome da moça eu lembrei, tá? É Kiana. Depois eu vou passar o Instagram dela. Vamos orar. Diga ao Senhor: Senhor, eu serei íntegro. Se você, quando está com raiva, bravo, você libera palavras torpes no trânsito, na tua casa. Se você tem sido pavio curto, se você tem sido fleumático, se você tem sido bruto, grosso, pense nisso e diga: Senhor, eu serei íntegro, eu sou o dono do leme, eu sou o dono da minha língua, eu vou levar a minha vida ao destino, eu sou o dono da minha língua. Eu tenho o governo da minha língua. Eu governo a minha boca. Eu governo o meu corpo. Eu governo a minha vida. Eu governo a minha vida. Nós governamos a nossa vida. Nós chegaremos ao destino. Nós nos manteremos íntegros, honestos em Deus, íntegros. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que as pessoas ao nosso redor sejam transformadas pela nossa atitude. Que tudo que fizermos, falarmos, pensarmos, agirmos, seja, meu Pai, algo que transforme o ambiente em que estivermos, Senhor. Que nada fique da mesma maneira, que nada permaneça igual, que nada fique igual, Senhor. Pelo contrário, que tudo seja revolucionário nas nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Que as nossas
bocas declarem vida, que as nossas bocas declarem bênção. Pai, em nome de Jesus, eis que o Senhor bate, o Senhor está à porta, que nós possamos, meu Pai, realmente ter o caráter transformado, pela renovação da nossa mente, pela lavagem, pela água da palavra, Senhor, agindo como mulheres de Deus, Senhor, falando como homens de Deus, Senhor, agindo como homens de Deus, transformados pela sua verdade, pela verdade da palavra. Que seja assim em nome de Jesus, Pai. Fala, Senhor, através de nós, e que tudo, meu Pai, não permaneça da mesma maneira. Pelo contrário, em nome de Jesus, tudo seja mudado pelo teu poder. Seja assim em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Está feliz? Temos muitos donos de barcos aí, hein? Amém?